Olá, eu sou Stephanie Ferreira Feniman, eu sou responsável pela apresentação desse trabalho no 27º Encontro de Atividades Científicas do Grupo Cogna, realizado de 4 a 8 de novembro de 2024, e o trabalho que eu venho apresentar se chama Destituição do Poder Familiar, Composição do Estado da Arte, de minha própria autoria. Eu sou atualmente professora, sou doutoranda em sociologia, tenho formação em ciências sociais. E para começarmos a apresentação, vale a pena contextualizar que esse trabalho ele integra um esforço maior de pesquisa vinculado à minha tese de doutorado em construção em andamento, cujo objetivo da tese identificar e elucidar quais são as representações sociais de gênero envolvidas em processos sociojurídicos de destituição do poder familiar e de adoção. Então, essas representações sendo analisadas a partir dos diferentes agentes tanto sociais quanto do funcionamento jurídico que fazem com que esses processos eles se efetivem. Nesse trabalho, eu vou realizar um esforço de acordo com os alcances desse trabalho, dessa apresentação, que é de analisar a destituição do poder familiar. Então, o que é esse assunto? A destituição familiar é uma medida excepcional da legislação brasileira diante do descumprimento de relevantes deveres incumbidos aos genitores em relação aos filhos não emancipados, implementada em casos nos quais ações protetivas e de intervenção para a manutenção da criança e ou adolescente na família de origem já foram esgotadas. Por meio dela, os genitores e todos os outros membros da família extensa são destituídos das prerrogativas decorrentes da autoridade parental. Então, a destituição do poder familiar é essa medida judicial que retira dos pais, genitores de uma criança e ou um adolescente, a responsabilidade sobre o cuidado, sobre a proteção, sobre a tutela, né? Retira a autoridade parental. Esse é o tema. E o objetivo desse trabalho é compor o estado da arte sobre a destituição do poder familiar. Então, conforme nós podemos ver aqui, é mapear o panorama de estudos de diferentes campos, frequência e principais tendências. O objetivo é comunicar esse estado da arte na busca da palavra-chave destituição do poder familiar. Então, em 9 de setembro de 2024, analisou-se o banco de teses e dissertações da CAPES e ainda as plataformas Cielo, ProQuest e Google Acadêmico em busca dos artigos, livros, dissertações e teses que resultaram a partir da busca por essa palavra-chave. No material e nos métodos. Bom, a busca na plataforma da CAPES, ela resultou em 34 resultados, sendo eles 25 dissertações e 9 teses. Esses resultados foram agrupados de acordo com as áreas do conhecimento onde esses trabalhos foram defendidos. Então, dos 34, 11 foram defendidos em programas de pós-graduação em Direito, sendo que desses 11, 10 eram dissertações e uma tese. 10 desses 34 foram defendidos em programas de pós-graduação em serviço social, sendo 6 dissertações e 4 teses. 10 desses 34 resultados foram defendidos em programas de psicologia, sendo 8 dissertações e 2 teses. E ainda, para fechar os 34 resultados, uma tese defendida no programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política, uma tese em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva e, por fim, uma dissertação em Linguística. Já na Cielo,
o resultado da busca encontrou 7 artigos, sem a utilização de qualquer filtro, apenas buscando pela palavra-chave destituição do poder familiar. Esses foram os resultados. E agrupados segundo a formação dos autores, eles eram 5 trabalhos provenientes de autores com formação em psicologia, um autor com formação em ciências sociais e um autor com formação em serviço social. Os anos dessas 7 publicações foram, respectivamente, 2003, 2016, 2018, 2019, 2021 e 2 trabalhos em 2024. Já o ProQuest, fazendo a mesma busca pela mesma palavra-chave, encontrou 479 resultados. Porém, desse número, nem todos os resultados eles se alinhavam com o interesse pesquisado, que era a destituição do poder familiar. Dentre os resultados, apareceram os trabalhos já encontrados anteriormente, tanto na Cielo quanto na CAPES, e ainda uma grande quantidade de resultados que representavam notícias publicadas em sites em páginas de jornalismo informativo, né? Além de muitos resultados, não necessariamente trabalhos, muitas notícias também, com temas correlatos, como, por exemplo, alienação parental, acolhimento institucional, feminicídio, dentre outros desenvolvidos sobre mudanças na legislação. E, por fim, da última base pesquisada, o Google Acadêmico encontrou 24.600 resultados. Aí, como parte dos resultados e discussões, frente a esse número tão expressivo de resultados do Google Acadêmico, para ir afinando a pesquisa, foi desmarcada a opção inclusão das citações, e esse número caiu para 23.200 resultados. Depois disso, foi delimitado um período, um recorte temporal específico de 2014 a 2024, ou seja, os últimos 10 anos, e isso resultou em 15.900 resultados. E ainda, mediante um número expressivo, nós inserimos a palavra-chave entre aspas, a fim de realmente filtrar por aqueles trabalhos que detivessem somente a combinação dos termos na ordem específica destituição do poder familiar. E aí, os resultados encontrados foram de 3.850. Para afinar ainda mais, recortando para os últimos 5 anos, de 2020 a 2024, os resultados obtidos foram de 1.700 trabalhos, artigos, pesquisas realizadas. Bom, na Biblioteca Cielo, chama atenção a pequena quantidade de resultados, apenas 7 artigos, e parte dessa justificativa repousa no fato de que o termo destituição do poder familiar, especificamente o poder familiar, é um termo que passou a ser adotado a partir do Código Civil de 2002. Antes disso, o termo utilizado era pátrio poder, para fazer referência à responsabilidade que recaía sobre o chefe de família, né? Até então, reconhecendo poderes à figura do homem, né, e reforçando aí uma situação de desigualdade familiar. Então, se a gente for observar os avanços na própria sociedade contemporânea, a gente identifica que o termo poder familiar ele é muito mais compatível frente às discussões em nome das diferenças e em prol do enfrentamento às injustiças, inclusive no âmbito familiar. Como conclusão, desse levantamento nós podemos depreender que as principais áreas de estudo responsáveis pela produção desses trabalhos vêm sendo o direito, pelas sistematizações e interpretações da legislação, seguido da psicologia, em nome do comportamento humano, dos processos mentais envolvidos na destituição do poder familiar. Também, de forma muito equilibrada, o serviço social, tematizando aí as práticas profissionais, as políticas públicas para promoção de direitos e ainda em bem menor quantidade, outros estudos provenientes das ciências sociais, da filosofia, da linguagem e até mesmo da educação.
apresento as referências. Muito obrigada e até mais.